Nós vamos, neste momento, nos colocar em pé e ler a palavra do Senhor para meditar na Escritura Sagrada. Na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós meditamos com uma abordagem de manhã e hoje, nessa noite, vamos continuar na meditação desse texto riquíssimo, que é Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17 e 18. Se alguém estiver próximo a você, com dificuldade, pode ajudar essa pessoa a encontrar o texto, que isso é uma virtude. Romanos capítulo 1, a partir do verso 16, a palavra do Senhor nos diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Oremos. Graças te damos, ó Pai, por estar aqui mais uma vez, meditando na tua palavra, ouvindo cânticos que exaltam o teu nome, cânticos que transmitem também a tua palavra, e tendo comunhão uns com os outros. Senhor, dá que este momento glorifique ao teu nome e que as verdades da tua palavra sejam impressas no nosso coração e que nós a levemos, ó Deus, por onde formos, que não sejamos apenas recipientes, ó Deus, mas que também sejamos compartilhadores da boa nova do Evangelho. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Nós, todo mês de outubro, celebramos o evento da Reforma Protestante, ocorrida no ano de 1517, na pessoa de Martinho Lutero, quando ele afixou na porta ali de Wittenberg as 95 teses, e 1517 tornou-se uma data assim chave para celebrar a Reforma Protestante, em especial no dia 31 de outubro. Todavia, a Reforma Protestante, ela não aconteceu ali apenas com Martinho Lutero. Nós temos o privilégio de ter esse espaço para ler a palavra de Deus e fazer uso de elementos históricos, porque nós cremos que Deus atua na história. O crente é uma pessoa que, lendo a Bíblia Sagrada, ele vê quão presente na história Deus se faz. Antes de Lutero, tivemos homens como John Huss, que foi para a fogueira simplesmente por pregar o Evangelho na língua do povo. Ele, vendo o povo padecer por não conhecer a Sagrada Escritura, se propõe então a traduzir a Bíblia na língua do povo, e ele é condenado. John Huss, depois dele tivemos John Wycliffe, que foi um homem que traduziu também a Bíblia dos originais para a língua inglesa, e diz-nos os historiadores que John Wycliffe traduziu de próprio punho mais de 100 cópias da Bíblia, de próprio punho. Uma delas estava aqui no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. E depois de Wycliffe, nós tivemos nomes como o de Martin Bucer, tivemos nomes como Martinho Lutero, tivemos João Calvino, um exímio expositor das Escrituras, homens que o propósito não era de dividir a igreja. Em locais diferentes da Europa, o Espírito Santo usou a vida desses homens
não era para dividir a igreja, mas para levar a igreja de volta a ler o texto bíblico. Porque somente a Igreja Católica ela tinha contato com o texto sagrado e ela ditava a norma para o povo. Ela dizia em que as pessoas deveriam acreditar. E vocês se lembram muito bem que na Igreja Católica medieval, um dos ensinos muito correntes era a simonia. Que palavra é essa? Simonia era o ato de vender, de comprar, de fazer mercado com elementos que possivelmente trariam a benção de Deus. A palavra simonia, ela vem de Simão. Vocês se lembram de Simão, o mago, em Atos dos Apóstolos? Aquele mago que, vendo o poder de Deus na vida dos apóstolos, ele, abraçando a fé, diz a palavra, ele se envolvendo na vida da igreja, ele oferece um dinheiro especial para adquirir esse poder, para que, impondo ele as mãos sobre pessoas, elas também fossem curadas. E a resposta dos apóstolos foi: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição. Você não pode comprar o que Deus graciosamente dá. E nós, meus irmãos, estamos diante de um texto que, quando nós o lemos, imediatamente nos lembramos da pregação dos reformadores, que era: o justo viverá pela fé. Hoje eu quero meditar com vocês no tema não por obras, mas unicamente pela fé. E para nós meditarmos nisso, é necessário que nós tragamos nesta noite o conceito de boas obras, o mais simples, o nivelado, que normalmente as pessoas propalam. Todos somos preocupados com boas obras. Todos nos empenhamos em fazer boas obras. E não há nada de errado nisso. Aliás, errado está uma pessoa dizer-se crente, uma pessoa dizer-se evangélica ou dizer-se protestante e dizer: eu fui salvo pela graça, mediante a fé, e não é por obras, e então eu não faço obra nenhuma. Isso é pecado, porque a Bíblia nos diz: não te furtes em fazer o bem a quem lhe é de direito. Se alguém bater a tua casa passando fome e você virar as costas, você está cometendo um pecado. Se alguém lhe pedir ajuda, se você vir teu irmão tropeçando, teu irmão caindo, desfalecendo, e você não socorrê-lo com os recursos dessa vida, você está pecando. Um cristão é uma pessoa que é salvo pela graça de Deus, e esta salvação ela é operada mediante a fé no coração, mas ele é salvo para boas obras. Agora vamos meditar um pouquinho em alguns conceitos de boas obras que nos perseguem. Até mesmo nós, na nossa vida cristã evangélica, nós ainda temos alguns ranços que nós precisamos tratar. Primeiro conceito que temos de boas obras é ajudar ao próximo. Ajudar ao próximo. Ajudar ao próximo é a palavra que muitas vezes as pessoas saem em defesa para não ouvir uma mensagem de convencimento de que ela precisa do Evangelho. Quando nós saímos para evangelizar, e se você nos ouve essa noite e tem alguma espécie de armadura contra a pregação evangelística, em nome de Jesus, desfaça isso e receba a mensagem que é da palavra do Senhor. Quantas vezes eu fui evangelizar uma pessoa, dizendo a ela a necessidade dela confiar unicamente em Jesus, somente em Jesus, porque somente Ele é o mediador entre Deus e os homens. E a pessoa então defender-se, dizendo: mas eu ajudo o próximo. Mas eu ajudo o próximo. Eu fiquei surpreso certa vez quando fui levado à casa de uma senhora aqui em Olímpia, e eu fiquei 2 horas na casa dela tentando
falar do Evangelho, mas a cegueira era tanta que ela rebatia cada versículo que eu citava, dizendo: mas eu ajudo o próximo. Mas eu ajudo o próximo. É como se fosse uma defesa, algo do tipo: pare de falar. E o que é ajudar o próximo? Ajudar o próximo normalmente é dar algo de importância para essa pessoa, algo que nós temos, ou até mesmo que não nos faz tanta importância, não nos vai faltar, então a gente concede. Ou então algo de grandíssima importância e nós transferimos para essa pessoa. Mas meditem comigo o seguinte: no planeta Terra nós já viramos a conta de 7 bilhões de pessoas. Se uma pessoa fizesse boas obras para 7 bilhões de pessoas, dizendo que foi sem interesse algum, inevitavelmente, quando esta pessoa tropeçar na vida, em alguma área, seja isso uma mentira, seja isso uma olhada adulterina, seja isso um defraudar, qualquer coisa assim, essa pessoa vai lançar mão das 7 bilhões de atitudes, de boas obras, e vai dizer no seu coração: está tudo bem, porque pelo tanto que eu fiz, isso aqui não é nada. É ou não é? É por isso que o grande pregador, o príncipe dos pregadores inglês, Charles Spurgeon, disse: o pecadinho, você não mede ele com as suas boas obras. O pecadinho, você mede ele com a régua da eternidade. Porque se houvesse pecados grandes e pequenos, o que não há, a cruz não seria daquela forma, o cenário do Calvário não seria daquele jeito. Mas se você medir aquilo que você chama de pecadinho com a régua da eternidade, você vai fugir dele por toda a sua vida. E também, quem se apoia nas boas obras pode dizer: isso bom que eu fiz compensa aquilo outro que foi feito. Quem confia nas boas obras, quem confia em ajudar ao próximo, quem confia em si mesmo diante do outro, tem de fazer sempre, porque fazer uma vez só não satisfaz. Quantos de nós, um dia, ajudamos alguém e voltamos para casa felizes, porque nós socorremos ao próximo? No dia seguinte, nós dizíamos no coração: que bom, ontem eu ajudei alguém. Só que em algum momento isso vai cair no esquecimento, vai ficar obsoleto, e o seu coração, viciado na justiça própria, vai dizer: você precisa ajudar uma outra pessoa, porque aquilo lá ficou defasado. Tem que ter uma boa obra nova aí no bojo, porque tem que ser assim, é sempre uma coisa chama outra. A justiça própria, meus irmãos, ela não traz satisfação ao coração humano. Ao mesmo tempo que o coração humano diz: confie em si mesmo, quando é feito alguma coisa, ele diz: não está bom, você tem que fazer mais que isso. É por isso que as peregrinações, o pagamento de promessas, o usurpar de bens de fiéis simples é algo tão lucrativo no meio religioso, porque o mesmo coração que pesa dizendo: eu preciso fazer algo, ele também pesa dizendo: aquilo não foi suficiente, faça algo mais. A segunda coisa que nós temos de conceito de fazer boas obras é oferecer algo a Deus. Todos nós já passamos por isso, não é verdade? Oferecer algo para Deus. Como que é isso? Significa que Deus é um ser espiritual, todo-poderoso, que está o tempo todo com o seu olhar posto sobre nós, como uma inspetora de alunos no pátio da escola, e ele fica olhando as
transgressões e as desobediências. E Ele espera que algo bom seja feito, para dizer, aí sim, agora senti firmeza. Agora foi bom. Pisou na bola. Ó, tô vendo, hein? Tô vendo. E aí, então, o homem tem que correr e suprir esse algo ruim que foi feito. Deus está sempre esperando algo bom. Meus irmãos, sabe qual é a verdade da palavra de Deus? É que Deus olhou para essa terra e não viu um justo sequer. Ponto final. E esse conceito de que Deus está sempre esperando algo bom é um conceito que traz uma preocupação muito grande. É que se Deus estivesse esperando boas obras das nossas mãos, Ele não precisaria enviar o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Se Jesus veio para a cruz do Calvário, significa que não há nada em nós que Deus aprove das nossas mãos. Nós precisamos de Cristo, porque somente Cristo é que faz a voz bradar dos céus. Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Portanto, essa noite, se você é uma pessoa que confia nas suas boas obras, eu quero te dar duas notícias. Primeiro, elas são como trapos de imundície para o Senhor. Segunda notícia, e essa é a melhor, é que você não tem que se desesperar pelas obras, o volume de obras que você fez, e elas não valem nada. Porque se você crer e você entregar a sua vida para que Cristo a governe, então quem viverá em ti será o Filho de Deus, que Deus aponta e diz, agora sim, é o meu Filho amado em quem eu sinto muito prazer que está vivendo dentro dele ou dela. Que obra que sai de uma pessoa que é habitada pelo Espírito de Deus, gente? Verdadeiramente boa obra. Aquela que agrada a Deus, porque ela é movida pela presença do próprio Deus no interior. Vou falar um pouco mais daqui a pouco sobre isso. A terceira expressão de boas obras que nós carregamos no nosso bojo de religiosidade é uma expressão muito corrente no nosso meio, que é o crer em Jesus religiosamente. As pessoas dizem, olha, salvação é crer em Jesus. Você acredita? E o outro tem que dizer, eu acredito. E aí, nesse diálogo, quem prega e quem responde, parece que eles têm um acordo na conversa, quando quem ouve diz assim, eu acredito. Ah, então tá bem, você então está salvo. Se você diz que você acredita, então está tudo ok. Mas, gente, o eu acreditar em Jesus, como se eu dissesse para alguém que me pergunta, você acredita que o homem foi à lua? Eu acredito. Você acredita que um dia houve dinossauros na face da Terra? Eu acredito, as evidências estão aí na arqueologia. Você acredita na profundeza das fossas no Oceano Pacífico? Eu acredito. E você acredita em Jesus? Eu acredito. Se acreditar em Jesus dessa mesma manifestação intelectual é a fé salvadora, então não vale, porque esse acreditar, ele é da razão humana, ele não provém de um quebrantamento. O que então é a fé salvadora? A fé salvadora, meus irmãos, é aquilo que é produzido pelo poder de Deus no coração do homem. Não é naturalmente. Não existe eu naturalmente sempre crio em Jesus. Em algum momento você tem que ter uma crise espiritual de olhar para si e dizer, eu vou me perder. Mas também você olhar para a cruz do Calvário e dizer, eu não posso me perder, porque Cristo me amou e eu vou abraçá-lo. Foi isso que Martinho Lutero declarou 500 anos atrás. Olhei para mim e vi que era impossível me salvar. Então olhei para Cristo Jesus e vi que era impossível eu me perder.
Que coisa maravilhosa é olharmos e vermos a graça manifesta de Deus na cruz do Calvário. E então, que obras, meus irmãos, vão entrar na vida humana diante de tamanha obra que o Filho unigênito de Deus realizou na cruz do Calvário? E que obra foi essa? Ele foi a esponja que absorveu em seu corpo toda a penalidade, toda a maldição do pecado sobre si. E ali ele morreu em nosso lugar. Ele pregou o escrito de dívida que era contra nós. Ele morreu a nossa morte, como diz o velho cântico, para vivermos sua vida. Nos trouxe grande salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, quando nós temos esse acesso de entender como que nós operamos a questão das boas obras, eu vou fazer algo bom para ressarcir algo de ruim, eu vou fazer algo bom porque Deus está de olho e Ele vai aprovar esse algo bom que vai compensar, quem sabe, aquele adultério que eu não falei para ninguém, mas que está escondido. Eu vou fazer algo bom para a família do Zé, porque daí um dia isso vai ser colocado em conta, se eu tropeçar em algo moral. Meus irmãos, essa forma de lidar com a vida, ela não é cristocêntrica. O fato é que todos nós somos pecadores, mas somos iluminados pela palavra de Deus para reconhecer que de nós não brota nada comparável àquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. Ele é o único mediador e é a fé na cruz, a fé no crucificado que salva. Agora note comigo o seguinte, Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho, não me envergonho do Evangelho. Primeira coisa que nós devemos meditar aqui, é que nenhuma outra coisa dá mais alegria para um cristão do que o Evangelho. Nenhuma. E é aqui que nós fazemos a medição do nosso fervor espiritual. Um crente fervoroso não é medido o quanto ele chora no louvor. O crente fervoroso não é medido pelo quanto ele fala de testemunhos ou tem espasmos espirituais em vigílias. O crente fervoroso é aquele que, lendo a mensagem do Cristo que foi à cruz e morreu por ele se desmancha diante dessa verdade e ele tem a capacidade de dizer para o mundo todo: eu não me envergonho desta mensagem. E nós fazemos uma pergunta, mas haveria a possibilidade de alguém se envergonhar dessa mensagem? Sim, haveria, porque a Escritura nos diz: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Esquece a pintura medieval de Jesus na cruz por alguns instantes. Esquece aquele jovem de corpo bem definido, de olhos verdes ou azuis, e cabelos longos, com os braços abertos, com uma vestimenta de linho tapando a sua cintura e genitália. Esquece isso. Pense em como a Bíblia disse que foi mesmo. Que uma coroa de espinhos foi cravada em sua fronte, e isso deve ter doído demais, chegando até mesmo a os ossos do crânio, de tão pontudos que eram. Pense naquela desfiguração de brutamontes, de soldados romanos, agarrando a sua barba e esfolando isso. Como que ficou o rosto do Salvador?
Pense nesse corpo que foi açoitado. Ele foi moído pelas nossas transgressões e que foi levantado naquela cruz, naquele madeiro, totalmente nu. Era algo vergonhoso para a família. Algo vergonhoso para alguém dizer: na tua família tem alguém que foi crucificado. Agora, o que nós lemos aqui é um homem dizendo o seguinte: eu não me envergonho disso que eu vejo pela fé. E por que ele não se envergonha? Olha a razão. Não me envergonho do Evangelho, vírgula, porque é o quê? O poder de quem? De Deus. Para o quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Você não tem maior demonstração de poder de Deus do que esta. Nós vivemos num país que ele tem uma sortileza de cultos e que as pessoas muitas vezes fazem alguns verbetes que tornam-se motivo de chacota, do tipo: eu vou a um culto do poder hoje. Aquele irmão é do poder. Aquele é do reteté. Foi poderoso. Um dia uma pessoa saindo daqui da nossa igreja disse assim: pastor, hoje foi um manto. Foi do poder. Meus irmãos, nada é mais evidente do poder de Deus do que isso aqui. O Evangelho de Jesus. O Evangelho diz respeito a Jesus. No versículo 3, Paulo diz, acompanhe comigo, Romanos 1:3. O Evangelho é com respeito a quem? A seu Filho. Com respeito a Jesus Cristo. E Paulo nos diz no versículo 16, eu não me envergonho do Evangelho, nenhuma outra coisa me dá tanta alegria quanto o Evangelho. Por que, Paulo? Porque é o poder de Deus. Que poder é esse? Eu gosto de meditar nisso. Essa área que nós chamamos da etimologia, que é o significado das palavras desde a sua raiz. A palavra poder aqui é a mesma palavra utilizada para dinamite. E o que é dinamite? Quem já foi uma pedreira sabe muito bem como é. Às vezes, eu me lembro que a primeira vez que eu visitei uma, em Campinas, demorou 24 horas para uma máquina perfurar uma dura rocha. Demorou 24 horas para que aquela broca penetrasse ali e ficasse trabalhando o tempo todo, e água jogando, e ferramenta quase se corrompendo. De repente ficou aquele orifício, o funcionário falou: nossa, que dureza! De repente vem um outro profissional e coloca ali um embalado que tem uma composição química, uma mistura química, e ele vai bem criteriosamente e deposita. E todos saem de perto. E aquela combinação química, quando acionada, ela exerce uma força incontrolável, que é para esquerda, direita, para cima, para baixo, para dentro, para fora, em todas as dimensões. Esse dínamo, essa dinamite, ela exerce esse poder, e a pedra não aguenta e se desfaz. E Paulo diz, o Evangelho, ele é poder. Que poder é esse? De Deus. Meus irmãos, não há nada mais poderoso que o Evangelho de Jesus. Lembro-me que certa vez um irmão foi chamado para orar, onde havia um jovem que supostamente estava possesso de espírito maligno. E todo mundo fazendo aquele teatro em volta. Ele reuniu a família, abriu a Bíblia e começou a pregar.
e uma pessoa disse para ele: eu conheci esse irmão muito querido, eu chamei você aqui para orar e você veio aqui para pregar. Ele falou: é que você não entendeu o que é o Evangelho. O que o inimigo não suporta é o poder do Evangelho operando nos corações. A tua família precisa de salvação, e a salvação é concedida por Deus através da pregação do Evangelho. Quando ele falou isso e começou a pregar, o inimigo que estava ali tomando conta daquela casa, daquele jovem, abandonou e não suportou o lugar, porque a palavra de Deus ela é carregada deste poder que vem do alto. Se você quer resolver este grande problema, que é forças malignas aturdindo a tua família, acometendo a tua casa, essa noite eu proponho para você: seja um evangélico bíblico. Uma pessoa evangélica segundo a palavra de Deus é uma pessoa que está possuída do poder do Espírito Santo, por amar a Escritura. Quem ora tem vontade de ler a Bíblia. Quem lê a Bíblia tem vontade de correr e orar. Quem lê a Bíblia e ora tem vontade de correr ao irmão e ter comunhão com ele. Não tem como essa relação falhar, meus irmãos. Ela é constante, ela vai crescendo. Esse poder ele vai exercendo influência em nós a vida toda. E Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Para quê? Para salvação. E o que é a salvação? Salvação é o ato de Deus de tirar homens e mulheres do destino da perdição eterna. Homens e mulheres não saem da condição de perdição eterna por boas obras, eles saem por causa do poder do Evangelho. Note bem, Paulo diz, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, o Evangelho ele é a boa nova que alcança qualquer etnia da raça humana e aproxima. Ele não divide, ele não exclui, pelo contrário, ele inclui. Ele chama para as bodas do Cordeiro. É um convite de venham, porque já está posta a mesa. Quarta coisa, Paulo nos diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Nenhuma cena, meus irmãos, é mais clara e pacificadora do que a cena do Calvário. O Evangelho traz paz para o nosso coração. Se você vive desconfiando de que Deus não gosta de você, que Deus está te perseguindo, que Deus é teu inimigo, eu convido você a meditar em quem é Jesus e a entregar a sua vida a Cristo. Porque não existe nada mais pacificador do que você entender o que é o Evangelho. A verdade bíblica que se instala no coração de quem absorve o Evangelho é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por mim, Deus não é contra mim. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, como não nos dará graciosamente com ele todas as demais coisas? E em quinto lugar, nenhum justo retrocede da fé para as obras. Paulo nos diz no versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, ou seja, da fé para a fé. Em quem? No Senhor Jesus. Como está escrito, o justo viverá por fé. O que concluímos dessa meditação? É que aqui Paulo está expressando alegria, conhecimento do poder, conhecimento da aproximação, certeza de paz e fé inabalável, tesouros que são adquiridos pelos méritos de Cristo Jesus quando nós depositamos a nossa confiança unicamente nele e em nenhuma obra humana. Não saia daqui sem refletir isso. Eu possuo esta alegria, eu não me envergonho do Evangelho, eu sinto muito orgulho dele. É para dizer sorrindo:
Esse poder que dinamita fortalezas infernais, ele está dentro de você. Quando você fala, vou pregar o Evangelho, é esse poder que brota dos seus lábios, porque é isso que quer dizer uma pessoa cheia do poder de Deus. Eu vivo em paz com Deus, eu sinto que Ele é por mim e não contra mim, porque o Evangelho traz paz ao coração. Vivo confiante no que Cristo fez, ou eu vivo buscando fazer boas obras para compensar no caso de e vai que não deu certo a cruz do Calvário? Como muitos incrédulos pensam, que essa noite você seja crente em Jesus, segundo a palavra de Deus. Jesus disse, quem crê em mim, segundo as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é uma questão de dizer eu acredito, mas sim dizer eu creio segundo a Escritura diz do Cordeiro de Deus, do amor de Deus, da justiça de Deus a meu favor. Vamos colocar em pé e vamos orar. Convido você a fechar os olhos e a meditar nisso. Um crente é uma pessoa que não se envergonha do Evangelho, porque ele sabe qual o destino que ele teria se não fosse pela graça de Deus e pelo Evangelho de Jesus. Você é uma pessoa que é usada por Deus aqui em Olímpia e nessa região, pregando o Evangelho. Paulo era. Por isso esse texto chegou até nós. O Senhor trouxe você aqui, meus irmãos. Nos trouxe aqui, meus irmãos, para que nós meditemos nisso. Tenho sido eu um arauto do Evangelho. Na minha rua, no meu endereço, você não mora onde mora porque você decidiu morar lá. Você mora onde mora porque Deus é soberano e Ele te dirigiu até ali. Para que você seja esta pessoa dinamitada pelo Evangelho e que quando abre a boca é a palavra de Deus que sai. E o poder do Evangelho é para a salvação. Na sua pregação, pessoas têm rendido glória ao nome do Senhor e o coração diante do Senhor. Senão, não há o porquê de nós dizermos somos evangélicos. Porque o evangélico bíblico é uma pessoa que é possuída pelo poder do Evangelho. E o poder de Deus é para a salvação de todo aquele que crê. Oremos. Senhor, graças te damos por esta noite e por tua palavra que é viva e que é eficaz, que é mais cortante que uma lâmina, Senhor. Ó Deus, pedimos a ti perdão dos nossos pecados, porque muitas vezes nós sabemos do poder do Evangelho e nos calamos. E aqui nós ouvimos, ó Deus, de que o Evangelho é um motivo de grande alegria para o crente. Porque se não fosse pelo Evangelho, nós todos estaríamos perdidos. Senhor, pedimos a Ti, ó Deus, graça para viver dia após dia proclamando as maravilhas de Deus nessa cidade. Ó Deus, dá um batismo de ousadia, de poder sobre esta igreja, para que cada um saia pregando pelos meandros de Olímpia e anunciando que Cristo está vivo pelos séculos dos séculos. E a última notícia não é da vacina, a última notícia não é o escândalo de alguém, a última notícia é que Deus enviou o seu Filho ao mundo para reconciliar os homens com Ele mesmo. Senhor, usa-nos para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus.